boa noite. Hoje, a convite da Lagoa TV, venho falar sobre um tema que tem sido muito discutido no Brasil nestas últimas semanas. O nazismo. Aliás, o nazismo tem sido muito mais discutido no Brasil nos últimos anos do que no seu próprio berço, a Alemanha. Enquanto os alemães realizam uma cerimônia anual para pedir perdão à humanidade pelos 40 milhões de mortos, fruto da Segunda Guerra Mundial, entre eles mais de 6 milhões de judeus que foram cruelmente assassinados através daquilo que os nazistas chamaram de solução final, e nós conhecemos por Holocausto. Aqui no Brasil se discute a possibilidade, ou melhor, se discute não, algumas pessoas defendem a possibilidade da criação de um partido nazista brasileiro, um partido que expresse, que represente as ideias, o ideário nazista, uma vez que é liberado no Brasil o Partido Comunista. E aí se coloca como principal argumento a existência de uma força comunista precisaria da existência de uma força de ultradireita, como o nazismo, para que pudesse fazer oposição a esses dois polos. Bom, primeiro é necessário falarmos que direito de opinião e mesmo liberdade de pensamento não deve ser confundido com a propagação de discursos de ódio. São duas coisas muito diferentes. Por outro lado, é necessário sim falarmos a respeito do comunismo para que possamos entender um pouquinho mais do próprio nazismo. O nazismo ele é uma subdivisão, ele é um subproduto do fascismo que nasce na Itália, que tem uma ramificação por praticamente os 5 continentes. Aqui no Brasil, na década de 30 e de 40, principalmente, nós temos como expoente fascista Plínio Salgado e o integralismo brasileiro. E há uma série de processos que se desencadeiam da mesma forma, mundo afora, e na Alemanha vai culminar então com a ideologia nazista, que em síntese, embora esteja do lado oposto do comunismo, na prática ambos os estados têm muitas características similares, entre elas o radicalismo e a perseguição política. Entretanto, em que pese muitos regimes comunistas tenham sido criminosos, e eu usei a palavra muitos, e não todos, é necessário que a gente compreenda que, em síntese, o ideário nazista, ele traz algumas questões que são muito mais criminosas do que a discussão de ideologias ou de propagação de discurso de ódio. Entre elas, a superioridade de uma raça e, consequentemente, a extinção ou a dominação através da escravidão, o uso da força de trabalho, até a exaustão de outras raças não tidas como ideais, ou melhor dizendo, como inferiores. A exemplo do que aconteceu com os judeus, com os negros e dos próprios alemães homossexuais ou doentes. Quando falo doentes, abrimos um parênteses aqui para doenças mentais e mesmo para deficiências físicas. Sim, a solução final encontrada pelos nazistas para as pessoas que possuem enfermidades graves, como doenças degenerativas, doenças de nascimento, fraquezas físicas, fraquezas a partir da visão deles, obviamente, era o extermínio. Num primeiro momento houve a segregação e na sequência o extermínio. Então, para falarmos de um partido nazista brasileiro, a gente pode iniciar discutindo algumas ideias. Eu pergunto a você, o que você acha da possibilidade de nós criarmos no Brasil um programa que, ao invés de amparar os deficientes visuais, auditivos, cadeirantes ou os deficientes mentais, que possui hoje um arcabouço jurídico e mesmo de saúde e de educação próprios para essas pessoas, o que vocês acham de iniciarmos uma política de extinção dessas pessoas? Sim, isso mesmo, matar essas pessoas. É essa a solução que os nazistas encontraram na Alemanha. Seria essa a solução, obviamente, que seria apresentada pelos partidários, pelas pessoas que defendem essa doutrina. Eu usei o termo partidário, mas ele é inadequado, né? Essas pessoas que hoje defendem o nazismo são criminosas. E a exemplo das últimas
3 manifestações infelizes que aconteceram através das redes sociais e uma delas até foi num veículo de imprensa tradicional. Nada mais do que lamentável a caracterização dessas ideias ou liberdade de expressão. Afinal de contas, pregarmos questões como essa, o extermínio de pessoas porque elas não se enquadram dentro daquilo que a sociedade acredita como parâmetro normal, é muito triste. Então, sobre essa polêmica, eu não vou expressar o meu juízo de valor sobre isso, em que pese pelos meus comentários todos já tenham compreendido qual é o meu posicionamento, mas vou fazer algumas sugestões de leitura, e essas sugestões de leitura elas não estão associadas diretamente ao YouTube ou ao WhatsApp, ferramentas que têm sido muito utilizadas para que as pessoas supram suas necessidades de informação, que muitas vezes bebem em fontes que não são adequadas, para não falar duvidosas ou muitas vezes maldosas e mentirosas. Então fica a sugestão para que aquelas questões que talvez eu tenha generalizado e simplificado demais e que possa ter surgido alguma dúvida ou mesmo alguma incompatibilidade com aquilo que você pensa, busque nos bons e velhos livros de história. Um abraço e boa noite a todos.